Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 3, verso 7. Que Deus abençoe a nossa meditação deste dia, que possa servir de ânimo, encorajamento, aumentar a confiança na palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, existem duas linhas chamadas comumente legalismo e liberalismo. Todas as duas linhas, elas são, é claro, perigosas. A linha do liberalismo, ela surgiu, é claro, há muito tempo atrás também, mas também o legalismo. O legalismo, ele é uma obrigação que as pessoas põem sobre as outras. Agora, o antinomismo, que é a mesma coisa de dizer do liberalismo, significa uma oposição aos mandamentos, uma oposição à lei. Então, o conceito do liberalismo, ou seja, do antinomianos, são os que negam que a lei de Deus nas Escrituras devem controlar diretamente a vida dos cristãos. Isso surgiu muito cedo nas heresias que já foram repudiadas por Pedro, por Judas. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, todo o capítulo ele fala sobre os falsos mestres. Ele diz assim: mas houve entre também os falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. São heresias destruidoras, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. É isso que estamos vivendo. Compreende? Ele não tem que praticamente obedecer nada. Tudo é legal, a graça cobre tudo. Então se fala sobre o abuso da graça, liberalismo. Agora, o que eles provocam? Muitos seguirão as suas dissoluções e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. E por ganâncias farão os negócios com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Mas vejam bem, meus irmãos, o que isto provoca. Porque muitos seguem e têm sinais e têm desordens. Até o culto deve ter ordem. Não foi isso que Paulo escreveu na carta aos Coríntios, capítulo 14? O que se vê nesses cultos pentecostalistas? É uma desordem. Tem que subir em mastro, tem que dançar daquelas danças imundas e aquela coisa esquisita. Mas muitos seguirão suas dissoluções, porque é tudo correto. Paulo diz então no verso 39 e 40: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo com decência e ordem.
Ora, a ordem tem que existir, a decência tem que existir. Deus não age na indecência, no despudor, na desordem. Então, nós percebemos isto, que as coisas devem ter uma certa ordem atribuída. Então, no capítulo 2 dessa segunda carta de Pedro, depois vocês tiverem tempo, leia com atenção. Leiam. Porque nós estamos diante de dois desse lema. Ou é legalista ou é liberalista. Mas e agora, como fica a palavra de Deus em relação a isto? Nós percebemos isso, encontramos isto, que Deus não aboliu, Jesus não aboliu a lei moral. Pecado continua sendo pecado. Quer dizer, Jesus veio, o pecado já não é mais pecado. Agora então eu posso viver uma vida dissoluta, porque Jesus veio e para aniquilar as obras do inimigo, de Satanás. Agora eu posso ter uma vida dissoluta. Qualquer jeito tá bom, Deus aceita tudo. Então esses falsos profetas proferem palavras arrogantes de vaidade e nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. São escravos. É isso que Pedro está mostrando. Mas e Judas também, ele mostra algo aqui para nós, uma coisa fantástica sobre isso. Judas, no capítulo 4, ele diz assim, olha: pois certo indivíduo se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciadas para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, a liberdade que eles querem ter não é uma liberdade, é uma libertinagem. Um Deus que não tem uma ordem. Então isso surgiu lá naquele tempo. E eles ensinavam que a salvação era só para a alma, tornando irrelevante o comportamento do corpo, tanto para o interesse de Deus quanto para a saúde da alma. A conclusão era que uma pessoa podia comportar-se desenfreadamente sem que isso tivesse a menor importância. E no lado espiritual, atribui uma confiança tal à atuação interior do Espírito Santo que nega a necessidade da pessoa ser ensinada pela lei em seu modo de viver. A liberdade em relação à lei como meio de salvação traz consigo, segundo eles, a negação da necessidade da lei como um guia para a conduta. Então isso veio andando. Depois da reforma também, isso era comum. A igreja de Corinto estava quase entrando nessa condição, quase preso totalmente neste erro. Então Paulo adverte os crentes de Corinto que uma pessoa verdadeiramente espiritual deve reconhecer a autoridade da palavra de Deus. Então foi 1 Coríntios 39, nós lemos, isso aí está na 1 Coríntios, mesmo capítulo, verso 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, nós estamos debaixo da graça, nós também temos os mandamentos do Senhor.
Porque tem uma outra espécie que pregam a supergraça, que prega que Deus não vê o pecado nos crentes. Não vê se ele é um homem arrependido dos seus pecados. Ele tem que arrepender dos seus pecados, mas se Deus não vê, para que ele tem que se arrepender? Então veja, isso aí é uma outra espécie para levar as pessoas a viverem no erro, no engano e perderem a sua alma. Deus não vê o pecado dos crentes porque os crentes estão em Cristo, que cumpriu a lei por Deus. Agora, isso é uma conclusão precipitada. Nós temos que todo dia lutar contra o pecado. Que Cristo cumpriu a lei por ele. Sim, cumpriu. Porque a lei não era capaz de salvar a ninguém, mas a graça sim, a misericórdia. E agora, porque estamos debaixo da graça, vamos então abusar do pecado. Vamos pecar porque Deus atirou os nossos pecados e vai praticar mais. Se Ele tivesse tirado o seu pecado, se você realmente tivesse arrependido e conhecesse a graça como ela é, você não ia querer pecar. Isso mostra que você ainda não conheceu a graça. Então, através disso, tira uma falsa conclusão de que o comportamento dos crentes não faz diferença, desde que eles continuem crendo. Então, Satanás tem salvação para ele. Porque o Tiago diz, crê você que há um só Deus? Olha, faz bem, mas lembra-se de uma coisa, o diabo também crê e estremece. O diabo crê. Então agora as pessoas, desde que não continua crendo que Deus é amor, que Deus é bondoso, que Deus existe, então eu posso fazer a vida que eu quiser, levar a vida que eu quiser. Mas não é bem assim, porque os meus pecados já foram perdoados, os meus pecados já foram levados, sim, já foram, desde que você se arrependeu, converteu-se dos seus maus caminhos e procura viver. Porque João diz na primeira carta, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E agora, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha, meus irmãos, nós devemos compreender essas coisas, por isso que o povo sem conhecimento se perde, perece. É por isso, eles se perdem, porque cai para um lado, cai para o outro. Agora, quando você está em Cristo, a sua vida escondida em Cristo, então o que João escreve no 1 João 4, verso 4? Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes. Você já venceu o mundo. Você já venceu o pecado, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Olha, é uma coisa enganosa. Agora, a Bíblia nos mostra isso. Eles dizem, desde que você continue crendo, então você pode fumar, beber, prostituir. Você não pode ficar fora da ceia. Mesmo vivendo em pecado. Pecar é uma coisa, errar é uma coisa, viver em pecado, viver praticando o erro, isso mostra que o seu coração não é convertido. Porque a Bíblia indica uma conclusão diferente dessa, que basta apenas crer. Não é possível estar em Cristo e ao mesmo tempo adotar o pecado como meio de vida.
Se estivermos em Cristo, novas criaturas somos. Às vezes também se diz que o motivo e a intenção do amor são a única lei que Deus exige dos cristãos. Os mandamentos de Deus, dentro desta ordem, para não pecar, eles nunca perderam as suas validades. Então são considerados não mais do que meras pautas e que o amor pode em qualquer tempo deixar de levar em conta. Veja Romanos capítulo 3. O que Paulo escreveu? 3, 8 e 10. Diz assim a palavra: E por que não dizemos, como alguns blasfemando afirmam que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação deste é justa. Pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então nós, todo o tempo necessitados da graça de Deus. Então Romanos 3 ensina isto, que ordens específicas revelam o que o verdadeiro amor é. O verdadeiro amor é obediência. O verdadeiro amor é humildade, singeleza, confiança em Deus e obediência à sua palavra. Aquele que ama a Deus, obedece a Deus. A lei de Deus desmascara a falsidade do amor que não aceita suas responsabilidades para com Deus e o próximo. Ó, meus irmãos. Então, cuidado com esses ensinos modernos enganosos. Que Deus nos ajude a viver uma vida fiel a Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.